Fala, mais motocas! Como é que vocês estão? Tudo tranquilinho, na paz? Bora gravar mais um vídeo. Hoje eu tô a bordo aqui novamente da minha Dominar 250 da Bajaj. Na minha opinião, a melhor moto do line-up que a Bajaj disponibiliza no mercado para seus consumidores é a Dominar 250, a moto que eu adquiri há pouco mais de 8 meses. E por que eu falo isso? Porque eu adquiri a moto? Não. E se você comparar as reclamações de problemas, né, relacionados a outras motos da marca, essa daqui é que menos dá problema. E os problemas que dão nela são super fáceis de resolver. Alguns até se auto-resolvem, né? Como por exemplo o problema da injeção eletrônica. Se molhar o módulo, dependendo da lavagem, né? Se não lavar da forma correta, se deixar molhar o módulo, vai molhar, vai acender a luz da injeção, mas após a secagem vai voltar a apagar novamente. Então é uma moto que é bem sensível a qualquer tipo de anomalia, né? Seja de combustível ou seja aí de água, né? Porque o módulo não é feito para molhar. Então tomem cuidado ao lavar suas motos, a sua moto, se for uma Dominar 250, principalmente. Vocês podem ver aqui, ó, que a luz da injeção está apagada, a moto está sujinha, eu não estou com tempo de lavar a moto. O tempo que eu tenho, eu estou aproveitando para rodar com a moto e aí eu estou tendo que sair com a moto suja. Eu não vou pagar para lavar a moto, eu mesmo vou lavar. É simples, né? Então uma lavagem mais simples. Porém, como eu não tenho muita prática, né, eu acabo demorando um pouco de lavar, né. E hoje nós vamos ali em direção a 4 Barras, novamente. Vamos ali na Estrada da Graciosa. Quero fazer um conteúdo um pouco diferenciado para vocês. Porém, desse lugar que eu considero ser um dos lugares mais bonitos aqui da região, mais tranquilos. Pra tirar o estresse, né? Tô aqui no meu horáriozinho de almoço. Vou fazer o retornex aqui, ó. Dá aquela acelerada na Bajaj. E trocar uma ideia com vocês. E indo ali sentido a Estrada da Graciosa, Estrada Velha da Graciosa, quero bater um papo aqui com vocês sobre um tema específico que é Dominar 250. Vale a pena comprar em 2025? E analisando, galera, o mercado de motos, né, os lançamentos, principalmente os lançamentos da própria Bajaj, né? Hoje, dia 16 de abril de 2025, vai acontecer o lançamento hoje. E estamos esperando hoje aí as atualizações da Dominar 200 e da 160, que foram atualizadas lá na Índia, com design novo, né? E com atualizações no painel. Mas em meio ao que todo mundo está conversando aí, ontem, hoje,
né? Nos últimos 3 dias muito tem se falado aí esses lançamentos da Bajaj. Eu resolvi ir na contramão do sistema. Eu comecei a falar de problemas, comecei a falar de reclamações, comecei a pleitear sobre as aquisições de vários amigos do canal que tem Dominar 250, que compraram, influenciados pelos meus vídeos, que estão tendo problemas. E eu vim trazer aqui vários relatos, né? Ou vários não, alguns relatos de alguns proprietários que estão tendo as suas dores esquecidas em meio a essa cortina de fumaça, como diz o meu amigo Rick do canal Papo na Moto, que ele fez a leitura ideal, na minha opinião. Para mim, esse lançamento na data de hoje não passa de uma cortina de fumaça também, para ofuscar as reclamações legítimas dos proprietários. Para muitos é uma minoria que está tendo um problema. Claro que é uma minoria, e bom que seja mesmo uma minoria. Porém, se comparar a minoria que tem problema na Honda, a minoria que tem problema na Yamaha, a minoria que tem problema na Triumph, a minoria que tem problema na Dafra, a minoria que tem problema na Shinerai, opa, não, aí é a mesma coisa, né? Não, brincadeira. Mas eu acredito que é sempre a minoria que vai ter problemas, né, galera? Não é possível que em meio a tantas vendas, né, se uma marca conseguir vender, por exemplo, 1.500 motos por mês, como é o caso aí da Bajaj, que está conseguindo vender uma média de 1.500 a 1.800 motos por mês aí, dados da Fenabrave, né, por emplacamentos. Se a gente deixasse para reclamar quando pelo menos metade dessas pessoas começassem a ter problemas, aí já seria o caos, né, galera? Não teria como. Mas a minoria que está tendo problema na Bajaj é maior em termos proporcionais, em dimensões proporcionais, que a maioria das suas concorrentes, principalmente que em termos proporcionais que as marcas tradicionais aí, Honda e Yamaha. Ah, mas você fala que não se compara uma marca alternativa com a marca tradicional. Ok, mas as marcas tradicionais, elas são referências, né? E se ela é referência, eu posso usá-las como referência. E se você quiser considerar, considere. Se não quiser, não considere. Mas claro que se você quiser também pegar como referência uma Dafra, uma Triumph, uma Shinerai também da vida, você vai ver que essas marcas têm muitas reclamações, mas que o pós-venda da Bajaj é o que mais está deixando a desejar em relação a essas marcas. Acredito eu que pelo impacto, né, de crescimento da própria Bajaj, que cresceu num nível assim extraordinário em relação a ela mesma, é claro, não em relação às outras marcas, né? A gente tem que lembrar desse ponto também. Que é importante destacar, né, que ela vem quebrando um recorde dela mesma, né? Como a gente estava conversando na live ontem, e o Edu, né, tem falado isso bastante, o Edu do canal Mototrend. E quando a gente fala de quebra de recordes da Bajaj, é quebra de recordes dela em relação, né, aos seus próprios números, né? Não que sejam números extraordinários, porém isso chama a atenção, né? Porque é uma marca que está chegando e está conseguindo emplacar o número de vendas cada vez maior, e tem se destacado, chamado a atenção de muitos, e talvez por isso também tem ganhado a atenção de muitos, né, em relação às suas reclamações. E aí tem aqueles que concordam, tem aqueles que discordam, que proprietários não deveriam reclamar das marcas das quais eles possuem moto. Eu já acho que isso é uma tremenda idiotice. Não é porque eu sou proprietário que eu vou ver pessoas comprando produtos e tendo problemas, e só porque eu não tenho um problema eu não vou falar, eu vou falar para pessoa eu vou falar para as pessoas comprarem mesmo assim. Porque eu não tive problema, eu tenho que falar que para outra pessoa que tem interesse, não, compra lá que você não vai ter problema. Fique tranquilo. Eu acho que isso é uma tremenda falta de responsabilidade. E se não for uma tremenda
ingenuidade também chega a beirar até o mau caratismo, né? Porque não é porque eu tenho a moto, que minha moto não tá dando problema, não tenho problemas com minha moto, que isso significa que as motos da marca não dão problemas. Eu sei que todo carro, toda moto, né, em toda marca vai ter algum tipo de problema, mas usar isso como argumento para invalidar as reclamações aqui do YouTube também é uma tremenda falta de noção, na minha opinião. E se não for ingenuidade, também é mau caratismo. Desculpem aqui a franqueza, tá, galera? A forma mais agressiva de falar, mas isso precisa ser falado, né? Porque eu tenho visto aí alguns vídeos, alguns youtubers que são proprietários de Dominar 400, de 250, de 160, de 200, que estão falando essa asneira. Na minha opinião, é uma asneira. Achar que porque eu tenho uma moto, eu tenho que recomendar a moto só porque eu tenho uma moto. Eu tenho uma moto e eu não recomendo a moto. Eu falo assim, galera, não compre a moto. Pera, você tem que parar e raciocinar. Não se emocione. Porque se a gente ficar recomendando a moto só pelo fato de ter, fica uma recomendação tendenciosa. Nós por natureza já somos tendenciosos, né? Mas eu chegar aqui pra você e falar pra você comprar uma moto só porque eu tenho uma moto e eu tô andando nela, e você comprar, desculpa, mas você tá sendo uma pessoa ingênua, ou uma pessoa que só está buscando o viés de confirmação e depois vai culpar essa pessoa que está te indicando a moto caso você tenha algum tipo de problema no futuro. Aí você vai vir aqui e vai falar, ou aqui não, né? Lá no canal da pessoa que falou pra você comprar. Mas eu comprei porque fulaninho falou pra comprar. Você comprou porque você é burro. Eu não tenho costume de chamar as pessoas de burro, né? Mas quem compra enviesado é burro. Porque pra mim o burro não é aquele que é ignorante. Pra mim o burro é aquele que sabe que tá fazendo algo de errado. Ele sabe qual que é a procedência correta, qual que é o proceder correto, mas ele procura meios de se autoconvencer, de transferir a culpa, a responsabilidade que é dele para outras pessoas. Mas no final é ele que vai se dar mal. E aí ele vai querer transferir a responsabilidade. Então pra mim, essa pessoa é uma pessoa que eu considero burra. Uma pessoa que é maliciosa. Acha que vai enganar, mas não está enganando ninguém. Então, essa é a minha opinião sobre esse tipo de pessoas, não sobre os youtubers, tá? Deixando aqui claro, separando aqui as caixinhas, tá? Os youtubers que são proprietários e que recomendam a moto, e que acham que a gente tem a obrigatoriedade de recomendar a moto apenas pelo simples fato de tê-la, aí eu já acho que é uma tremenda inocência dessa pessoa ou um mau caratismo. Aí eu deixo pra você que tá me assistindo aqui julgar. Eu não poderia deixar de falar isso hoje, porque hoje é um dia marcante na história da Bajaj, onde ela vem fazer mais um lançamento. E eu queria até sair para gravar, falar de outro assunto, né? Mas acabei discorrendo para esse assunto aqui. Vou voltar ainda lá no assunto inicial do vídeo, mas eu não podia deixar de fazer esse disclaimer aqui para vocês, tá? Então, galera, você que está interessado na moto, não vá pelo viés de confirmação, tá? Não é porque o youtuber bonitinho, que fala engraçado, descolado, que faz chacota do problema alheio, que tá falando pra você comprar, que você tem que comprar. Mas eu tô te indicando. Se eu tô te indicando, confia. Confia lá que você vai ver no futuro qual que vai ser o resultado. Você tem que pegar as informações, você tem que ir atrás da veracidade dos fatos, você tem que conferir as informações, você precisa ir na loja, fazer o teu test ride, conferir se a moto é boa, verificar se o pós-venda é bom, e aí sim tomar uma decisão. Às vezes vai ser melhor você pagar mais caro numa moto da concorrente porque você é bem atendido, do que você pagar barato nessa moto aqui e ser mal atendido.
Porque se lá na frente a moto vier a dar algum problema, você sabe que você não vai ser atendido da forma como você tem o direito, que você vai ter dores de cabeça para resolver os seus problemas. Até mesmo quem tem um bom atendimento em algumas concessionárias aqui, como eu já falei, já trouxe casos em vídeos anteriores, está tendo problema, porque não é só a questão da loja também ter um bom atendimento, tem a questão que a marca também, em alguns pontos, não em todos, mas em alguns pontos, está deixando a desejar. Isso é um fato. E as provas estão aí. Está no Reclame Aqui, está também nas evidências que eu já trouxe a vocês. Garantia negada por qualquer motivo. Então, às vezes, disco empenado, tampa de tanque rachada, carenagem do tanque rachada. Então, várias coisas que estão acontecendo e que a marca está se negando a corrigir. Então, assim, na minha opinião, se você não tem condição de dar uma garantia, vende a moto sem garantia. Vende a moto com uma garantia de 30 dias. Ah, mas aí ninguém vai querer comprar, mas pelo menos você está falando a verdade, você não está enganando ninguém. Ah, mas aí não vai vender, problema, cara. Melhor do que ficar enganando as pessoas, iludindo as pessoas. E na hora de ter a sua garantia, né, ter a sua garantia negada. Na hora de solicitar a sua garantia, ter a sua garantia negada. Então, pra mim, isso não se faz. Então, tendo apresentado esse disclaimer a vocês, eu quero discorrer aqui agora sobre essa questão, né, da Dominar 250. Será que ela é uma boa moto para se comprar em 2025? Mesmo tendo falado tudo isso aqui que eu falei, se você ouviu, entendeu o que eu estou falando aqui, que você precisa tomar uma decisão por si próprio, e não simplesmente pelo fato de eu estar apresentando aqui para você a moto, de você estar vendo no meu canal, né, eu tenho tranquilidade em continuar daqui para frente o vídeo. Agora, se você não entendeu o que eu falei até aqui, eu recomendo que você pare de assistir o vídeo, beleza? E vá assistir o vídeo de outros canais, ok? Porque aí, o que eu falar daqui pra frente, você não vai entender e vai achar que eu tô recomendando a moto de forma irresponsável. Ah, você vai recomendar a moto? Necessariamente, quando eu venho e falo da moto, eu falo os pontos negativos e os negativos, eu já estou influenciando você a tomar algum tipo de decisão, porque você está pesquisando informações para comprar ou não essa moto. E informações que vai ser fatores decisivos para a decisão da compra ou fatores decisivos para ser a desistência da compra. Então, analisando, galera, os 4 modelos que a Bajaj tem hoje, e se você entendeu o que eu disse até aqui, continue assistindo. Eu vou falar aqui para você o que eu acho dessa moto aqui como uma opção de compra para 2025. Hoje, no dia 16 de abril de 2025, vale a pena comprar uma Bajaj Dominar 250? E eu vou começar dizendo o seguinte: se você não achar nenhum ponto positivo para comprar uma Dominar 250, esqueça qualquer outra moto da Bajaj. Ah, não, aí você está sendo tendencioso. Sim, eu estou sendo tendencioso porque eu estou passando essa informação com base na minha experiência com a marca, com base na experiência que eu já tive nos test rides que eu já fiz. Eu já testei a Dominar 400, eu já testei o atendimento da Tripod Bajaj lá em São Paulo, em Santo Amaro, quando eu morava lá em São Paulo, né? Eu já testei aqui o pós-venda da Brava Bajaj. Então eu tenho experiência de 2 pós-venda, né, de 2 atendimentos de lojas diferentes da Bajaj, não pós-venda em si, mas de atendimento, né? Vendedores que me atenderam. E lá em São Paulo, na Tripod Bajaj, lá de Santo Amaro, eu tive um bom atendimento, fiz o test ride, me passaram todas as informações da moto, me tiraram todas as dúvidas. O único ponto que eu não gostei foi na negociação, porque avaliaram na época a minha 10160, mas muito abaixo do preço da tabela. Não foi nem 70%. Foi uns 50% do valor de tabela da época, né? Isso foi lá em janeiro, acho que janeiro ou fevereiro de 2023. E aí eu falei, nossa, eu vou passar longe da Bajaj, porque
Não dá negócio não. É claro que eu sei, né, galera? Se eu quiser o valor de tabela, eu tenho que buscar ali uma negociação no particular. Mas é mais difícil achar pessoas confiáveis, né? Hoje em dia tem muito golpe. Então é mais seguro você passar a sua moto para frente. Repetindo, é mais seguro passar a moto para frente numa concessionária, na hora de você trocar de moto. Então se a concessionária for boa de negócio, der até uma avaliação ok na tua moto, e isso vai te fazer a pensar duas vezes, né? E até ficar vislumbrado ali pela moto e já fechar o negócio ali na hora, né? Ficar, né? Você já vai ficar ali meio que predisposto a fechar negócio com a concessionária naquele momento, né? Que eles realizarem a avaliação da tua moto. E aí eu não tive uma boa experiência lá em 2023 na negociação, tá? Deixando bem claro que foi na negociação, não foi com a loja. Os vendedores me atenderam muito bem. Fiz o test ride, não tenho do que reclamar. Em tudo que eu tive de experiência ali com a Triple Bajaj ali em Santo Amaro, lá na cidade de São Paulo, não tenho do que reclamar do atendimento ali deles, tá? Em meados ali de 2023, ali, acho que foi entre janeiro e fevereiro que eu fui lá fazer o teste. Na época até meu amigo Éder também estava interessado em comprar, mas ele não comprou em 2023, deixou para comprar agora em 2024, em agosto também, junto comigo, em setembro, corrigindo. E da parte de pós-venda, galera, aqui em Curitiba, se você mora no Paraná, você vai ficar mais tranquilo em comprar qualquer moto da Bajaj, porque aqui o atendimento é diferenciado. Eu até tive um contato hoje, tá? Um proprietário de Dominar 250 que precisou de uma peça aqui. A peça levou uns 30 dias para chegar. Ele teve que entrar em contato com a concessionária. Para ele demorou um pouco de chegar a peça. E aí ele foi dar o relato lá no canal. Demorou para chegar, se não me engano foi 30 dias. Vou corrigir, tá, se for mais. E aí ele só apontou o seguinte, ó: a peça chegou, demorou, mas eu que tive que entrar em contato com a loja para saber se a peça tinha realmente chegado lá na loja. Eles não entraram em contato comigo, porém eles foram atenciosos lá no atendimento, foram educados, foram cordiais e ok. E isso aqui na Brava Bajaj, beleza? Tem o comentário aí no canal, se eu lembrar eu coloco pra vocês aí. Eu pedi pra ele entrar em contato comigo, nem que fosse lá por um dos comentários, e ele foi muito atencioso e voltou aqui no canal e deixou aqui o relato dele. Vou deixar aí a print do relato. Muito obrigado, viu, meu amigo, por você ter retornado aí. Eu não vou lembrar o nome aqui agora, teria que abrir aqui o canal para poder mostrar para vocês o comentário. Então eu peço desculpa por esquecer do seu nome, mas muito obrigado, viu, meu amigo. Então, aqui no Paraná, para você adquirir qualquer moto da Bajaj, você vai estar bem amparado pelo pós-venda, ok? Agora, em outros lugares do Brasil, em outras cidades, se você quisesse pegar uma moto de qualquer jeito da Bajaj, não tem que ser uma Bajaj por causa do preço. Eu só vou comprar uma moto se for moto da Bajaj. Mas se você chegou aqui, eu entendo que você assistiu e entendeu o que eu quis explicar, tá bom? Anteriormente aí, sobre as opiniões, sobre recomendar ou não a moto. E aí o que eu falaria pra você, cara, se você quer comprar qualquer moto da Bajaj, hoje, para que você tenha o menor chance, né, de ter uma dor de cabeça, eu entendo que a Dominar 250 é a melhor escolha. Mas como que eu sei disso? Por relatos do próprio Reclame Aqui, que vocês estão cansados de saber que é a maior plataforma do Brasil para avaliar reputação de marcas aqui no Brasil. Não tem por onde correr, Reclame Aqui. E até mesmo por relatos de pessoas próximas a mim. Por exemplo, se você chamar aqui o Franklin Motovlog, salve, meu amigo, um abraço pra você, tamo junto, meu querido. Pergunte a ele se ele teve algum problema com a Dominar 250 dele.
Ele vai falar, não, a moto tá show de bola, não tive problemas. E aonde que ele é atendido? Lá na New Via de Recife, tá? Pra quem não sabe, a New Via é o grupo que tá com problemas aí no pós-venda lá na cidade de Salvador, estado da Bahia. Inclusive teve até um protesto, né, no dia 5 de abril, já tem algumas semanas. Porém, galera, lá em Recife, né, a situação, pelo que eu tenho acompanhado aí, inclusive até mais de perto com o meu amigo Franklin, é que ele não está tendo problema com a moto dele, ele não teve problemas lá no pós-venda. Ah, então por que você não fala assim, não, então se eu quero pegar uma Dominar 400, pega uma 400. Não, galera, não, porque a 400 ainda tem muito exemplar aí com problema de montagem. Infelizmente, a Bajaj não conseguiu dar vazão a esses problemas, porque vende mais, mas não é tão mais assim, não é tipo 10 vezes mais que a 250 e que a 260, beleza? Então a quantidade de problemas deveria ser um pouco menor, na minha opinião, na Dominar 400. Agora, se você falar assim, ah, o que você tá falando aí pra mim é lorota, eu vou pegar mesmo assim, beleza, vai lá e compra por sua conta e risco, né? Mas depois não diga que ninguém tentou te avisar quando você tiver algum problema, né? É todo mundo que tem problema? Não, não, pequeno gafanhoto. Não é todo mundo que tem problema. Se todo mundo tivesse problema, realmente a Bajaj já teria fechado as portas e já tinha saído do Brasil, né? É um pensamento assim de uma pequenez, né? Inimaginável achar que nenhuma moto pode dar problema ou dizer que toda moto tem problema, né? E por isso que tem que comprar e tem que indicar, tem que dar oportunidade. A culpa desses problemas não é minha. Eu tô aqui vindo expor, né, os fatos das pessoas que são próximas a mim através do canal, que eu tenho contato pessoalmente. E tô recebendo hater por isso e eu não tô nem aí. É o que eu acho que é certo. Então eu vou fazer aquilo que eu acho que é certo também, né? Inclusive também quero até mandar aqui um salve aqui pro Murilo, né, que é um cara que eu não entendi a forma dele pensar, de se expressar, na verdade, de se comunicar, né? Então isso meio que ofuscava a entendê-lo, né? E hoje, conhecendo ele melhor, né, eu me dei a oportunidade de conhecer ele melhor, de conversar com ele pessoalmente, né? A gente no grupo aqui a gente conversa, a gente troca uma ideia. Muitos veem ele como o destruidor de Bajaj, né? O cara que mete o pau na Bajaj, que fala mal. Mas pra você ver, ele mesmo, ele fala, galera, no dia que a Bajaj melhorar o atendimento, melhorar essas reclamações do Reclame Aqui, melhorar o nível de atendimento, né, e as pessoas começarem a falar que realmente os problemas estão sendo resolvidos, ele mesmo vai ser a pessoa também, uma das pessoas que vai falar que a moto não tem problema, que a marca não tem problema, né? Eu sei que hoje muitas das pessoas que assistem ele não concordam com a forma como ele traz a opinião dele, né? Que é um humor ácido, né? Mas aí, galera, independente de eu concordar ou não com a forma de cada um trazer o seu conteúdo, né? Cada um tem a sua estratégia, pessoal. Cada um tem a sua forma, né? E ele é daquele jeito ali, conversando com ele pessoalmente ou não. É claro que no vídeo, né? Às vezes ele realmente parece que ele incorpora um personagem ali, né, velho? Ele extrapola um pouco. Então, Murilinho, pega leve aí, meu. Para de xingar o pessoal de burro, tá? Vai levar processo, brincadeira. Brincadeira, velho. Mas assim, às vezes você vê que ele incorpora um personagem, mas assim, galera, ele tá defendendo o consumidor, né? O suado dinheirinho seu e dele também, né? Ele mesmo fala que ele nunca compraria uma Bajaj, mas eu duvido que se a Bajaj tivesse um bom atendimento e tivesse uma concessionária perto dele, ele não seria tentado a comprar uma, pelo custo-benefício. É claro que tem outros fatores, né, que ele fala de top speed, a moto é pesada, né? A CG dá pau, a CG 160 dá pau na Dominar 160, porque a Dominar 160 é mais pesada. E se duvidar dá pau também na 200, porque é uma moto pesada, mesmo tendo 24 cavalos. E em partes eu entendo que ele está certo, que quando você vai avaliar o top speed,
A moto não vai chegar no top speed só pela potência, tem o peso. Então existe uma matemática que você tem que fazer. Você tem que calcular a relação peso-potência para saber o quanto de peso, né? Quantos cavalos a moto consegue empurrar por quilo, né? Quantos quilos cada cavalo da moto consegue empurrar. Então se você pegar lá a moto, a Dominar 200, né? E fazer esse cálculo, que é pegar lá o peso dela e dividir pela cavalaria, você vai chegar numa relação peso-potência menor, né, do que, ou maior no caso, do que uma CB300, do que uma CB250, que está mais próxima ali da Dominar 200. Então a Dominar 200 ela é mais fraca que uma CB Twister 250 que uma 300. Então é isso que você precisa avaliar, não é só potência, tá? Não é só cavalaria. Quando você vai analisar as motos, se você for analisar só ficha técnica, você vai falar: ah não, a Dominar 200 é a mais potente da sua categoria. Mas se falar que a Dominar 250 é mais potente que uma CB300, mas se você avaliar a relação peso-potência, elas são equivalentes. Porque essa daqui é mais pesada, o torque dela é um pouquinho menor, mas ela entrega o torque em alta. Já a CB300F, ela é mais leve, ela tem um torque maior, potência menor, e ela entrega o torque mais em baixas e médias rotações. Então o top speed na reta, essa daqui vai ser maior, tá? Numa subida, a CB300F vai buscar essa daqui, beleza? Numa reta e numa descida, essa daqui vai buscar a CB300F. Em resumo, seria isso, analisando essas características de torque, potência e a relação peso-potência das motos. E a faixa que cada um entrega, né, tanto o seu torque quanto a potência, né? Isso aqui foi uma análise mais bruta, né? Não estou trazendo nada na tela para vocês, mas vocês podem pegar isso. Se vocês quiserem que eu faça esse tipo de comparativo também, depois eu faço lá um vídeo comparando, né, mostrando para vocês isso, aonde cada um tem a sua curva de potência, a sua curva de entrega de torque, e aonde que cada uma seria melhor. E também tem alguns testes, né, que eu já vi, alguns testes de CB300F versus a Dominar 250, né, na subida a CB300 buscando a Dominar 250, e na descida e na reta a Dominar 250 se sobressaindo em relação à CB300F. Então, galera, hoje, para concluir aqui nosso vídeo, que eu saí do assunto, né? Saí muito do assunto. Voltando aqui pro assunto. O motivo que me faz entender e chegar nessa conclusão de que a Dominar 250 é a melhor moto da Bajaj em abril de 2025 é a minha experiência com pós-venda da marca aqui no Paraná. Isso vai mudar de acordo com cada um. E também as probabilidades desta moto aqui dar algum tipo de problema grave, que são bem menores em relação às suas companheiras ali da Bajaj, né? A 160, a 200 e a 400. E porque sendo a moto que tem a menor probabilidade de quebrar e ficar parada meses na concessionária, a probabilidade de você comprar ela na sua região, mesmo que o pós-venda não seja tão bom, não seja nem sequer ok, e dar algum tipo de problema, vai ser a mesma, beleza? E aí, se você não tiver que voltar no pós-venda para arrumar nenhum tipo de problema, essa moto aqui, em qualquer lugar do Brasil, a probabilidade de ela te dar menor dor de cabeça em relação às suas irmãs menores e maiores, né, é bem menor, e por isso aumenta a sua probabilidade de ter satisfação com essa moto.
Porque se a moto não der problema, você não vai reclamar, beleza? Você não vai falar que a moto é ruim. Ah, então quer dizer que toda moto que dá problema é ruim? Pronto, aí entra na teoria dos generalistas, né? Tudo que se fala se generaliza, se tira de contexto. Aí, meu amigo, não tem como discorrer sempre as mesmas coisas. Fica inviável de fazer qualquer tipo de conteúdo diferenciado se eu for sempre repetir as mesmas coisas aqui. Embora, né, às vezes é necessário repetir o óbvio, né? Mas não é o caso aqui, né? Nós já falamos. Eu estou colocando aqui dentro do contexto dessa moto, dentro do contexto aqui do vídeo, analisando as suas irmãs menores e a sua irmã maior. Essa moto aqui hoje, na minha opinião, em abril de 2025, é a única moto da Bajaj que vale a pena comprar. Beleza? Lembrando que não compre essa moto para trabalhar, galera. Não compre essa moto para colocar em aplicativo. Pelo amor de Deus, cara. Eu já cansei de falar isso. E eu não vou responder mais comentário perguntando: essa moto é boa para trabalhar? Essa moto é boa para colocar em aplicativo? Eu vou deixar aí, e aí vocês mesmos que respondam aí, né? Se também me dá na telha, eu vou lá e apago o comentário. Por que eu vou fazer isso, galera? Porque eu não quero ficar repetindo as mesmas coisas sempre, né? Vez ou outra, é claro que eu vou vir aqui, vou repetir algum conteúdo, repetir alguma coisa que eu falei. Eita, as pedrinhas, tem que tomar cuidado. Mas, via de regra, eu não vou fazer isso todo vídeo, todo comentário. Se 10 pessoas me perguntar se essa moto aqui é para trabalhar e comentários diferentes, eu não vou responder os 10 comentários, beleza? Então o que eu faço assim, ó, o que eu falo é o seguinte: assista os meus vídeos e aí você vai entender se eu recomendo ou não essa moto para trabalhar. E para que fique claro, eu não recomendo essa moto para trabalhar em entregas, em aplicativos, em Uber, tá? Em mototáxi, em nenhum tipo dessas atividades que envolvam ganhar dinheiro, porque a manutenção dela é mais cara do que uma CG. Você vai pagar mais barato na compra da moto, mas vai gastar mais para manter a moto, enquanto que uma CG, uma Phaser, né, uma Factor, você paga, pode até pagar um pouco mais caro no valor de compra da moto, mas você já sabe que você vai economizar nas peças e na mão de obra por ter uma mecânica mais simples, tá? Moto com arrefecimento a ar, já tira por aí, tá bom? Só o radiador dessa moto aqui é R$1.000, galera. Então, me perdoe se eu estiver falando errado aí, mas é nessa faixa aí, de 700 a R$1.000. Enquanto que numa moto com refrigeração a ar, ou forçada a ar, né, você não tem radiador. Então não adianta eu querer falar pra você uma coisa que é irracional, que é ilógico, né? Agora, se você acha que pra você é lógico trabalhar com essa moto, é racional, aí beleza, é uma opinião sua, né? Eu tenho a minha responsabilidade quanto a produtor de conteúdo, porque tem muitas pessoas que estão querendo pegar essa moto como primeira moto, já colocar na entrega. Aí outra coisa que eu já não recomendo também, você pegar uma moto dessa, sua primeira moto, e já colocar na entrega, né? Compra uma moto usada para trabalhar. E aí quando você tiver condição, compra uma moto 0 km para você passear, para você viajar, né? E aí eu entendo que essa moto aqui, por rodar pouco, para mim ela está atendendo muito. E acredito que para você, se for rodar nas mesmas condições que eu, por exemplo, eu já fiz uma viagem de 400 km com essa moto. A moto me atendeu super bem, né? Então se você for usar nas mesmas condições que eu, a moto vai te atender assim como ela está me atendendo. Não estou forçando a moto, tá? Não estou colocando a moto para moer, beleza? A ideia dos primeiros compradores, se é aqueles compradores que vão usar a moto de uma forma mais tranquila, é justamente, né, caso venha ter algum problema, né, a gente já apontar isso para a marca vai verificar e vai melhorar nas próximas versões da moto, para que os próximos compradores não tenham mais aqueles problemas que não deveriam ter, né? E teve por quê? Ou porque passou batido na tropicalização da moto quando ela veio para o país, né? Ou porque não viram isso, nem imaginaram que ia ter esse tipo de problema, né? E aí, galera, nos 2 primeiros anos da moto lançada, geralmente é isso. As pessoas que têm a moto são pessoas que não têm a moto como, né, o único meio de locomoção, não vai usar a moto para ganhar dinheiro, né, para levar o pão de cada dia para casa, porque seria arriscado. Seria um risco muito alto você comprar uma moto dessa e colocar ela nas entregas. Até porque
É uma moto mais pesada. Nesse anda e para, você vai precisar manobrar a moto, né? Você vai ter que parar a moto em lugares que realmente é complicado de parar, que vai ser mais inclinado. E essa moto aqui, 180 quilos, galera. Imagina você trabalhando o dia inteiro com essa moto aqui nas entregas. Realmente se torna inviável. Mas você usando ela para viajar, para passear, né, para ir para a faculdade, uso diário ali corriqueiro, sem colocar ela em uso extremo, sem colocar ela em condições extremas de uso, a moto atende muito bem. A moto é show de bola. Então, até quebrando aqui um pouco do que eu geralmente falo, que eu não recomendo moto. Essa moto aqui hoje, da Bajaj, se alguém me perguntasse se eu tivesse condição só de comprar essa moto, qual moto eu compraria da Bajaj? Eu compraria uma Dominar 250. Ah, mas Motoco, mas por que você não recomenda a moto? Porque, é como eu disse, o fato de eu já estar aqui mostrando a moto já influencia você na sua tomada de decisão. Então, nesse momento, seria uma recomendação de compra ou não. Para comprar, realmente, galera, eu tenho receio de falar assim pra você: compre a moto, vai lá, compre a moto, seja feliz, ela não vai dar problema, como algumas pessoas fazem. E eu acho isso irresponsável. Eu preciso conjecturar, eu preciso fazer uma reflexão, né, sobre os pontos positivos, sobre os pontos negativos, né, sobre a minha altura, falar sobre o meu peso, sobre as características da moto, sobre como que eu estou usando a moto, como que ela está me atendendo, né, como que ela não iria me atender se eu tivesse uma necessidade específica, para que você tenha aí as informações, né, os dados para fazer a sua análise, se vale a pena ou não. Se vale a pena o quê? Se vale a pena ir lá na concessionária fazer o teste na moto. Então, você tem interesse na moto? O que eu recomendo? Vai lá, faça o teste na moto. Mas a única moto que eu acho que vale a pena comprar hoje, em abril de 2025, é a Dominar 250. Peço desculpas aos meus amigos produtores de conteúdo, que são proprietários de Dominar 400, de 200 e 160. Mas eu já comprei moto e já tive problemas. A minha scooter, eu tive problemas com ela, me arrependi por um tempo e depois eu entendi que não é porque eu comprei uma moto 0 km que eu não vou ter problemas. Mas é claro que se eu pudesse escolher hoje entre ter uma moto que não dá problema, mesmo sendo boa, e uma moto que dá problema e é boa, eu iria escolher uma moto que não dá problema e é boa, beleza? A minha decisão, tá? Me desculpa aqui a minha hipocrisia, permita-me ser um pouco hipócrita neste momento, nessa hora. A minha decisão em comprar uma moto foi um pouco emotiva, foi emocional? Sim, eu tinha necessidade de comprar uma moto com mais potência. E quando eu fui comprar essa moto, ela foi uma decisão emocional. Tanto que até o checklist eu esqueci de cobrar, né? Que aquela entrega da moto eu esqueci de cobrar do vendedor que me vendeu. Porque lá na hora foi uma correria, eu tive que ir lá no cartório, fazer registro de transferência da moto, pagar a documentação para transferir de São Paulo para o Paraná, naquela correria. E aí quando eu cheguei na concessionária para entregar as documentações, ela já estava fechando e eu não quis deixar a moto lá, né, para ir buscar só na segunda-feira, porque foi num sábado, né, que eu comprei a moto. E eu não quis deixar a moto lá para ir buscar na segunda-feira só para fazer aquela entrega da moto, né, entrega técnica que vocês conhecem, né? Que aí o vendedor vai lá, explica, liga a moto, explica o painel, explica aqui as botoeiras, né, freio, né, como ligar a moto, como desligar, mostra lá a caixa de ferramenta da moto, né, o banco. Então, deixa eu até mostrar para vocês aqui uma coisa que essa moto aqui tem, antes que eu esqueça, que eu não vi ninguém falar isso, e a minha moto anterior não tinha isso, que era a DR-160. Então, ela tá meio sujinha aqui, tá, galera? Aqui é a caixa de ferramentas, né? O saquinho de ferramentas dela. Ela vem com isso daqui, ó. Tá vendo essas paradinhas aqui, ó? Tipo umas cordinhas. Deixa eu ver como é que tira aqui. Aqui. Isso aqui vem pra cá.
Aqui, ó. Esse daqui vem pra cá. Então, se você quiser amarrar o cordão nela, aquele elástico, para poder amarrar um capacete ou alguma sacola aqui, você tira essas presilhas aqui, tá vendo que já vem nela, para fora aqui do banco. Isso daqui eu nunca vi nenhum proprietário falar que tem. E aí você fecha o banco aqui, ó. Talvez aí no Instagram, mas aqui no YouTube eu nunca vi conteúdo falando sobre isso. Aí, fechou. Colocou aqui essas alças aqui pra fora. Aí você consegue amarrar uma mochilinha, tá? Ela vai aqui sem estragar o banco. Você não precisa passar aqui o elástico por fora, aqui nem nada, sabe? E aí vai machucar aqui as alças, vai arranhar. Então isso daqui, galera, eu achei muito bacana. Faz diferença na minha vida ter ou não? Não faz. Mas é um item que eu achei interessante. Que aí às vezes quando eu vou buscar a minha filha no trabalho, eu coloco as coisas aqui atrás, né? Coloco a jaqueta, coloco capa de chuva, coloco o capacete aqui. E da primeira vez que eu fui levar ela lá, buscar lá, né? Não sabia que tinha essas alças aqui, ó. E aí eu amarrei as coisas aqui, passando aqui em volta e tal. Se eu tivesse descoberto isso daqui antes, poxa, iria ser uma mão na roda já, né? Enfim, é só uma curiosidade da moto que eu não vi na moto anterior que eu tinha, que era uma DR-160, não tinha isso. Achei bem interessante, bacaninha. Deixar por aqui, ó, que fica melhor pra... Fechou. Belezeira? E é isso, galera. Então, dito isso, mostrando essa curiosidade, eu quero trazer aqui para vocês aqui um conteúdo para iniciantes, para quem vai começar a andar com a sua moto, tá? Então, eu vou dar aqui algumas dicas para vocês quando vocês forem pegar a moto de vocês lá na concessionária, que tá ali, que é a dica de pilotagem, né? Essa moto aqui ela não tem o cavalete central, que geralmente é aqui, tá? Então, quando você for pegar a sua moto na concessionária, tá? E quando você for começar a andar de moto, tá? É a dica importante. Você sempre vai vir aqui, ó. Deste lado aqui, ó, manete da embreagem, lado esquerdo. Porque a sua mão aqui vai vir direto, sua mão direita vai vir direto aqui, ó, no freio, manete direito. Por quê, galera? Sempre que você for tirar a moto do lugar, nunca saia pegando ela assim, ó, mexendo, porque ela pode não estar engatada. Aqui, ó, ela não está engatada. Beleza? Então, se eu estiver num lugar e eu fazer algum movimento brusco, né, a moto pode deslizar, né? Então, por segurança, para que ela não deslize, para que você não tome susto quando você for mexer nela aqui, quando for pegar a moto, quando for subir na moto, principalmente você que está tirando sua habilitação, e aí você vai lá na loja, né? Todo emocionado, e aí o vendedor vai lá e fala: não, essa moto aqui é da hora, senta nela aí. E aí você vai lá por esse lado aqui, ó. Não faça isso, galera. Não faça isso. Ah, mas aqui eu tô apoiado porque essa moto tombar pra lá. Mas o problema que eu vejo nisso, né, é se você puxar a moto aqui, ó, ela virar pra você e ir pra frente ou pra trás, né? Às vezes você não tem aquela perícia de movimentar a moto parado. Então, quando você for fazer também o CFC, o seu instrutor vai falar isso pra você. Vai subir na moto, é sempre do lado do manete esquerdo. Beleza? Manete da embreagem. E aí você pega aqui com a mão direita no manete direito, puxa o freio, beleza? E aí você tira a moto do lugar. Você vai ver que ela tá, ó, fixa. Mesmo que eu mexa aqui, ela tá fixa. Beleza? Desse jeito aqui, ó. Aí você tira ela do lugar.
tá bom? Então, voltando aqui, colocou a mão aqui no manete, travou aqui no freio, tá? Aí você vai passar o teu pé direito aqui, ó, por cima do banco, ó. Onde está meu pé aqui esquerdo? Próximo aqui, ó, ao pezinho de descanso e ao estribo ali, ó. Então, deixa o pé aqui, ó, próximo aqui, ó, do descanso. Deixa ele mais ou menos aqui reto, o mais reto que você conseguir pra frente, tá? Não vai ficar 100%, tá? Mas você deixa o pé aqui, ó, aí você apoia aqui, tá vendo? Ó a direção que tá meu pé aqui, ó. Coloca na direção da roda da frente, ó, tá vendo? Vai ficar meio inclinadinho assim, beleza. E aí você passa a perna por cima do banco, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí na hora de puxar a moto pro meio, galera, sempre permaneçam aqui, ó, com a sua mão direita puxando o freio. Não se esqueça deste detalhe. Isso pode salvar a sua moto de uma queda. Então, feito isso, aí você vai fazer o que, ó? Pode deixar o pé reto agora, ó. Tá vendo? Deixa a ponta do pé para fora aqui, aí você vai ter força para empurrar um pouquinho a moto pro lado, ó, para deixar ela reta. Aí, ó. Deixou reto aqui. Cadê sua chave? A sua chave já tem que estar lá na moto, tá? Aí eu já comecei ensinando errado. Então, vamos supor que isso aqui foi só uma introdução, tá? Te ensinei a subir na moto. Então o que você vai fazer? Pega a sua chavinha, vem aqui, ó, passa ela aqui, tá? Use um cordão para evitar da sua chave cair. Eu lembro que alguns amigos aí já chegaram no canal e falaram: poxa, cara, eu sempre usei isso aqui, esse cordãozinho aqui, porque na Yamaha que eu tinha, a chave, quando você tá mandando, ela voava, ela saía daqui, ó. Então eu já peguei alguns relatos de alguns amigos dizendo isso daí. Colocou a sua chave lá no contato, mão direita no manete direito do freio, puxou, apontou aqui o seu pé, tá? Lá pra frente, passou a perna aqui em volta do banco, sentou na moto, endireita o seu pé esquerdo aqui, tá? Aponta ele pra fora, para você ter força para empurrar a moto. Beleza? Empurrou aqui, deixou retinho, recolhe o pé. Para recolher o pé de descanso, o que você vai fazer? Você vai ter que jogar um pouquinho só de nada a moto para a direita, tá? Só um pouquinho. Cuidado, tá, galera? Que às vezes, dependendo da posição da pedaleira, ou seu pé vai ficar aqui, ó, ou vai ficar aqui. Aí, o ideal é o quê? Ficar de uma forma que você tem um apoio, tá? Onde está meu pé lá? Ó? Aqui eu tenho um apoio, ó, para puxar para frente e puxar para trás. Ou pro lado, né? Para direita e para esquerda, tá vendo? Os dois pés. Na mesma posição aqui, ó. Na mesma posição, tá vendo? Biquinho do pé para fora, para você ter aquele suportezinho, efeito alavanca, né? Empurrar para direita e para esquerda, com o corpo e com a perna, ter o apoio. Apoiou um pouquinho mais para cá. Você vai fazer o que agora com a perna esquerda, ó? Perna direita apoiando, sustentando a moto. A moto tá só um pouquinho inclinada, só para poder tirar ela do chão. Se você deixar reto, ela já vai sair do chão, tá? Porém, você vai precisar inclinar só um pouquinho para a direita, porque você vai ter que levantar o pé, tá? O pé esquerdo aqui, ó. E com o calcanhar, você puxa aqui, ó. Tá vendo? Dá uma batidinha e puxa com o calcanhar, empurra para trás para recolher, tá? Recolher o descanso lateral da moto. Ó que legal. Aqui o meu apoio, ó, ele é retrátil, tá vendo? Isso que é legal dessa moto. Nem todas as motos tem esse pedal assim retrátil. Então na hora de recolher, eu não tenho dores, tá? Não tenho dificuldade na hora de recolher. Tá vendo? Eu nem me preocupei em afastar a perna aqui. Mas na hora de puxar o pé, ó, tem que ter cuidado para não arranhar. Então, dica, use uma calça, tá? Para não arranhar a sua perna. Se não corre o risco, você quando você é iniciante, né, na hora de descer o pé, de descer o descanso lateral, ó. Se vê lá minha perna passando, roçando aqui, ó. Olha lá, ó. Roçou lá no pezinho, né, no pedal. E se você fizer isso rápido e você não estiver usando calça, não estiver usando bota nem nada, nenhuma proteção,
vai dar uma arranhadinha, tá? Então não adianta chorar, beleza? Se for pra chorar, não desce pro play. Então você tem a opção aí, use uma bota, aqui eu tô usando uma bota, link tá na descrição, beleza? Botinha de couro, R$ 160, baratinho, vai te proteger, ó, na hora de recolher e na hora de puxar pra fora. Então assim, continuando, recolheu, o que você vai fazer agora? Ligar a moto. Então, chave na ignição, já tá aqui, já coloquei. Tá aqui no lock. Vou dar a primeira viradinha aqui, ó. Na verdade ela teria que estar aqui, né, ó. Ela vai estar assim, ó. Tá? Ligou a moto. Tem que estar no neutro aqui, tá? Verifique se está no neutro. Ela pode estar assim, ó. Deixa eu dar pra frente aqui. Aí. Primeira marcha. Se tiver engatada, na dominar de 250, o gear vai estar aqui. Se você tiver uma moto que não tem marcha, ela vai ter pelo menos um N para indicar que está no neutro. Então, se não estiver no neutro, a luz do N não vai estar acesa. Então, você vai ter que procurar qual que é a marcha que está e bater o pezinho para poder, se tiver para cima, para baixo, se tiver para baixo, para cima, tá? Para colocar no neutro. Colocou no neutro, você vai apertar o botão aqui da embreagem. Ó. Você vai apertar o botão da ignição para ligar a moto. Essa moto aqui, é só apertar aqui que ela já liga. A minha moto anterior, eu tinha que apertar a embreagem para apertar aqui, ó. Viu lá? Segurou por um segundinho, ela já liga. Essa moto aqui, e a maioria das motos, não precisa ligar para poder... Não precisa apertar a embreagem para poder apertar na ignição. Simplesmente... Simplesmente apertou aqui, foi, beleza? Outro detalhe, sua moto tem corta-corrente? O que é corta-corrente? É uma chave, tá? Que vai desligar a moto. Ela desliga o circuito elétrico da moto. Então o corta-corrente vai cortar toda a corrente da moto aqui, tá? Da ignição, alimentação. E aí ela vai desligar. Então se eu tentar ligar aqui, ó, não vai, ó. Tá vendo? Então se você bater na moto aqui, ó, ligar a moto, que eu fiz aqui agora, e o corta-corrente estiver desligado, isso aqui é uma proteção. Geralmente a gente deixa desligado quando a gente desliga a moto, e quando a gente vai ligar, a gente liga a ignição e aperta aqui para baixo. Olha lá. Você vê aqui, ó. Quando o corta-corrente estiver ativado, aqui na Dominar 250, ó, fica dois tracinhos aqui, ó. E quando eu aperto aqui para você, vira um N, mostra em qual posição tá, ou mostra em qual posição tá o câmbio, né, a marcha. Então, aqui embaixo, botão para ignição, apertou um segundinho, a moto vai ligar. Beleza? Esse daqui é o primeiro tutorial, né, que eu faço para iniciantes. Então, se eu esqueci de alguma coisa, me ajudem a lembrar aí, os mais experientes, tá bom? Que depois eu faço e eu faço outro atualizando, tá? Então beleza, a moto está aqui, mão no freio, tá? Você não saiu com a moto, para que você tenha aqui firmeza. O que você vai fazer? Você vai puxar a embreagem aqui, vai engatar a primeira marcha da moto, que é batendo aqui, ó, o pedal para baixo. Vou bater para baixo. Ela dá um tranquinho, mas continua segurando aqui a mão esquerda, tá? Não solta. Aí o que você vai fazer agora? Como ela está engatada, se eu acelerar, ela não vai sair. Por quê? Porque eu estou com a mão na embreagem. Então agora eu tenho que ter um movimento simultâneo. Enquanto eu acelero aqui, eu vou soltando aqui. Eu vou dar aqui uma dica inicial para você, que é: mantenha a moto aqui um pouco acelerada. Tá vendo aqui, ó? Testa aí, quando você for fazer, ó. Se a sua moto tiver o conta-giros aqui, ó, tacômetro, leva ela até os 2.000, 3.000 giros. Ó. Pra ir soltando, ó. Tá vendo? Quando chegarem nos 3.000, aí você já começa a soltar um pouquinho a embreagem, tá vendo? Ó. Chegou no 3.000, solta um pouquinho.
aí vai abaixar o giro. Aí você aperta mais um pouquinho aqui o cabo da aceleração. E esse é um movimento simultâneo. Eleva um pouquinho a aceleração, solta um pouquinho a embreagem. Eleva um pouquinho a aceleração, solta a embreagem. Eleva a aceleração, solta a embreagem. Ó, tá vendo? E fique esperto com o freio, tá? Então quando for fazer isso, faça no reto, tá? Faça no reto. Verifique se você está no reto. Aqui eu tô numa rua que tem paralelepípedo, mas eu já tenho experiência, então pra mim não vai ter dificuldade. Mas faça no reto, não onde não tenha pedras, onde seja um asfaltado, um pavimento o mais reto possível. E aí, ó, ligou a ventoinha. E aí, voltando aqui pra vocês, novamente, ó, vou sair com a moto aqui, ó. Ó. Vocês percebam que os meus dois pés estão no chão, isso aqui tá errado, tá? Tem que ser o pé esquerdo aqui. Agora eu não lembro. Tem que ser o pé direito no freio, tá? E o esquerdo aqui apoiando, tá? Aqui, ó. Na hora de sair. Mão engatada. Marcha engatada. Embreagem segurando. Pé direito no freio. Você vai soltar aqui o pé do freio, tá? Ó. Soltou o pé aqui, ó. Ponta do pé lá no apoio. Beleza? E agora você vai fazer o que? Acelerar e frear. Acelerar e soltar a mão da embreagem. Ó, acelerar e soltar a mão da embreagem. Chegou nos 3.000, começa a soltar. Ó. Aí você recolhe o pé. Ó, eu tô de primeira. Ó lá, 4.000 giros, a moto tá ganhando velocidade aos poucos. Soltei a embreagem, ó. Tirei a mão do acelerador, ó. Ela já foi com embalo, tá vendo? E aí, conforme ela for diminuindo a velocidade, você vai dando mão aqui. O que é dar mão? É você fazer esse movimento de girar aqui, tá? Ó, tá vendo? Você vai ficar fazendo isso daqui, ó. Aí você encosta a moto, tá? Quando for parar a moto, você vai pisar no freio e puxar a embreagem pra moto não morrer, beleza? De preferência o freio da frente, tá, galera? Freio da frente. Para parar a moto é o freio da frente. Beleza? Parou a moto aqui, ó. Se eu soltar aqui sem querer, o que vai acontecer? Olha lá, vai dar um tranco, viu? Não façam isso em casa, tô fazendo para demonstrar, tá, pessoal? É nesse momento que você pode tomar um tranco da moto e se assustar e deixar a moto tombar. Mas você viu que eu não fiz nada. Ela deu um tranco, eu fui com ela. Fui e ela parou. Não fui pro lado pra direita, nem pra esquerda, tá? Não me assustei. Deixei a moto ir e fui com ela, né? E já era. A moto tá parada, então ela não vai sair andando sozinha, tá? Ela vai morrer porque o peso e a aceleração que tá nela aqui não é suficiente para fazer ela sair do lugar. Por isso que é importante você começar com uma moto de baixa cilindrada, tá, pessoal? Porque a moto de baixa cilindrada, ela não vai ter a força para poder dar um tranco violento em você. Agora, se for uma moto mais forte, uma moto de 600, 700, 1000 cilindrada, ela vai dar um tranco e é capaz de você até cair, velho. Na verdade eu não sei, né? Eu não sei como é que são as motos de maior cilindrada. Mas a questão da aceleração e da embreagem aqui, eu sei que nas motos de menor cilindrada é mais fácil de você controlar isso, né? As motos de maior cilindrada, você dá um pouquinho de mão e a moto já é mais arisca, né? Ela é mais agressiva para sair acelerando. Você tem que ter um manejo melhor, tem que ter mais perícia para poder conduzir uma moto de maior cilindrada, tá? De 600, 1000 cilindradas. Entenderam aí, pessoal? Então, desligou a moto. Rodou para esquerda aqui, ó, desligou a moto. Eu não vou ensinar a colocar no pezinho agora, porque ela tá. Aqui eu tô na via, né? Então corre o risco de passar um carro aqui e causar um acidente, né? Então, ligou a moto aqui. Vamos de novo. Olha lá, esperou ela o painel ler, fez a leitura do painel. Tá na primeira marcha? Não tá aparecendo N? Vamos procurar aqui qual que é o neutro da moto. Olha lá, achei o neutro. Aí eu vou ter que ir batendo pra cima e pra baixo até achar o neutro. A ideia é o que? Baixa tudo pra baixo.
Se a moto não estiver batendo para baixo, segura a embreagem e aí você dá só um empurrãozinho assim, ó, batendo para baixo. Vai batendo para baixo. Aí você vai achar o neutro. Ele vai descendo, quer dizer, aí você vai passar pelo neutro e vai cair na primeira marcha, tá? Você vai batendo para baixo, dando um empurrãozinho devagar para girar o motor e aí as marchas vão encaixando e vai descendo até não descer mais. Aí você para, dá só um totozinho para cima bem de leve para ela cair no neutro. Caiu no neutro aqui, você vai ligar a moto, beleza? Se não tiver no corta-corrente, a moto vai ligar. Se tiver no corta-corrente, você vai apertar aqui, ó, a moto não vai ligar. Aí você verifica o corta-corrente da moto. Se tiver aqui, é porque a ignição está cortada. Apertou aqui, aí vai aparecer o neutro, tá? Outro detalhe, né? Se o corta-corrente estiver aqui, ó, o neutro não vai aparecer aqui. Então, certifique-se de que o corta-corrente não esteja ativo, tá? Ó. Abriu a corrente, tem que aparecer o neutro. Aí se não aparecer o neutro, você faz aquela dica que eu dei lá. Puxa a embreagem aqui, vai empurrando a moto, batendo para baixo, para ir encaixando as marchas, até não ir mais, porque está na primeira. Essa dica aqui é para moto que não tem um indicador de marcha, tá? Caiu na primeira, dá só um totozinho aqui para cima. Aí vai aparecer o neutro aqui. Beleza? Bom, feito isso, ligou a moto. Aí você vai agora, lição de casa é treinar a saída com a moto, beleza? Puxa a embreagem, fica com a mãozinha aqui no freio, tá, ó, para não ter perigo. Engata a primeira, beleza? Engatou a primeira, coloca o pé esquerdo no chão, pé direito aqui no apoio, né, no pedal. A ponta do pé no pedal, tá? Para não correr o risco de você bater aqui no freio. E aí você vai sair com a moto. Mão esquerda com a embreagem acionada. A gente vai rotacionar aqui um pouquinho, ó, o acelerador até 3.000 giros. A partir dos 3 eu solto um pouquinho a embreagem. Aí vai abaixar um pouquinho lá, tá vendo? Ó? Aí eu acelero mais um pouquinho, solto mais um pouquinho. Acelero mais um pouquinho, solto mais um pouquinho. Acelero mais um pouquinho, solto mais um pouquinho. Pronto. Depois que a moto pegar velocidade, é só você manter o acelerador aqui, ó, aberto, que aí a moto vai acionar a aceleração, vai manter a moto acelerada, né? E vai manter a velocidade. Se você tirar a mão do acelerador, ó, aí ela vai diminuir a velocidade. Então você chegou ali nos 20 km, você só mantém, ó, mantém ela onde está aqui, ó, mantém acionado, ó, tá vendo? É isso que você precisa treinar, entendeu? Que é o sair e parar. Parou, freio aqui, ó, você percebe que quando eu freio, eu não estou só freando, eu estou aqui usando a embreagem também. Então quando a moto estiver parando, aí você puxa a embreagem e mantém aqui o freio apertado. E quando parar, o que você vai fazer? Pé direito aqui no chão, beleza? E vai sair de novo. Ó. E aí a mesma lógica para passar de marcha. Puxa a embreagem. Olha lá. Vocês viram? Como eu já estou numa velocidade um pouco maior, o giro do motor está maior, não precisa ficar fazendo aquele movimento de quando sai da inércia, de ficar acelerando e soltando a embreagem. Acelera um pouquinho, solta a embreagem um pouquinho. Eu não preciso, porque a moto já está em movimento. Então eu só uso mesmo para poder liberar aqui o motor para trocar de marcha. Olha lá, trocou de marcha, eu solto. Quero acelerar? Aí aciono aqui o acelerador. Beleza? Porém, galera, na autoescola você vai ficar só de primeira marcha, beleza? Lá na autoescola dificilmente o instrutor vai deixar você passar da primeira para a segunda no máximo. Tá bom? Bom, essa é a dica de hoje aí para você que está começando a pilotar a moto e dando seus primeiros passos. Às vezes você está procurando aí uma dica porque
lá na tua autoescola você não conseguiu entender a didática do professor, e tá tudo certo. Cada um tem uma forma de entender, cada um entende no seu tempo. A ideia aqui é só trazer um complemento para tentar agregar, tá? Se eu fiz algo de errado aí que não te ajudou, sinalize aí, ou que não vai ajudar, né, galera? Sinalize aí, vamos ajudar a galera que tá querendo aprender, que tá querendo aprender a andar de moto. Uma coisa que eu acho importante é treinar bastante essa saída, tá? E outro ponto que é importante frisar também, galera, é a posição de saída, tá? De inércia da moto. Que quando você para a moto aqui, ó, parei, né? Parei aqui, ó. Pá. A primeira saída, você vai ter que colocar o pé direito aqui para engatar a marcha, tá? Mas é só a primeira vez. Beleza? Aqui já está engatado. Então aqui eu volto pra cá, ó. Aqui não tá, ó. Soltei. Esse movimento aqui, ó. Esse movimento de perna direita e perna esquerda. Quando que eu coloco a perna esquerda no chão, o pé esquerdo no chão? Quando que eu coloco o pé direito no chão? Não pode colocar os dois ao mesmo tempo, ficar assim, ó, na rua. Na rua é esse daqui, pé direito recolhido e o pé esquerdo embaixo, no chão, beleza? Ah, mas e se eu quiser colocar os dois? Não, você pode colocar os dois se você quiser. Só que se o agente de trânsito quiser te autuar, ele pode te autuar por condução inadequada. É isso que eu tô falando, é isso que um instrutor vai te falar. O certo é o que? Pé direito no chão só quando for engatar a marcha. Engatou a marcha, volta o pé esquerdo pro chão. Pé direito, caramba. Pé esquerdo recolhido é só quando for passar a marcha, tá? Quando for passar a marcha, pé direito no chão, pé esquerdo recolhido, passou a marcha, volta o pé esquerdo no chão, recolhe o pé direito e aí você sai com a moto. Essa mesma dica serve para quando você parar no semáforo, tá? Parou no semáforo, vamos lá, aqui é um semáforo, parei aqui, pá. Coloquei o pé direito no chão, por quê? Porque eu vou colocar a moto no neutro. Coloquei a moto no neutro, recolho o pé direito e pé esquerdo no chão. Beleza? É isso daqui que vai pegar lá na hora de você fazer o teste da autoescola, tá, galera? Isso aqui vai fazer você perder ponto, porque tem as paradas obrigatórias. Então nas paradas obrigatórias você tem que parar desse jeito aqui, entendeu? Parou a moto, é pé direito no chão, coloca no neutro, pé esquerdo no chão, recolhe o pé direito. Vai sair, pé direito no chão, engatou a primeira com o pé esquerdo, volta o pé esquerdo no chão, posiciona o pé direito no pedal e sai com a moto. Essas aí são as dicas que eu daria para quem está começando a andar com a moto. Como eu falei lá atrás, quando você for na concessionária, sentar na moto, tá? Sempre você vai sentar na moto do lado esquerdo pro direito, sempre começando colocando a mão direita e puxando o freio da moto para ela travar, tá bom? Para não correr o risco de você se desequilibrar e jogar o corpo para frente ou para trás, e aí você trazer a moto com você e derrubar, gerando um prejuízo para a concessionária e posteriormente para você também com a sua moto. Então são dicas simples, mas que fazem toda a diferença. Essa questão, pé esquerdo, pé direito, na hora de parar e sair com a moto, dá um pouquinho de trabalho para você entender essa dinâmica lá na aula, mas com o vídeo aí eu espero que ajude você a lembrar da aula. Tem que fazer dessa forma, galera, senão perde ponto lá no exame, tá bom? E essa daí era a dica que eu queria passar para vocês, para quem está começando. E aí, para quem está começando mais motoca, qual moto que eu vou andar? Dominar 250 para a primeira moto. Você recomenda? Eu não recomendo essa moto aqui como primeira moto, porque eu acho que é uma moto pesada. Dependendo da sua estatura, você vai ter dificuldades para fazer a gestão dela parada. Então eu não recomendo.
Então eu recomendo aí pra você uma 160, uma 150, uma 125 para você estar começando, porque quando a gente está começando, o peso da moto influencia bastante, tá? Na nossa atenção. Quando você vai pegar ali a moto, quando ela está parada no trânsito, quando você vai sair com a moto, quando você vai fazer ali curvas com a moto, então o peso dela interfere bastante. Então eu acho que uma moto pesada, ela vai acabar te atrapalhando, vai exigir mais a sua atenção, e aí você pode acabar ocasionando aí uma queda e gerar algum tipo de prejuízo. Isso não é legal. Então se for para cair também, cai com a moto leve, que aí o risco é menor de você se machucar. Se a moto cair sobre a sua perna também, o risco vai ser menor de gerar uma lesão. Beleza? Por isso que eu não recomendo moto pesada para quem está começando. Essa moto aqui eu considero pesada. Para mim passou de 130 kg, já é pesada para quem está começando. É claro que eu não sou dono da verdade. Isso aqui é apenas a minha opinião com base na minha experiência. Tem pessoas aqui que começam já andando já com moto de 600 cilindradas. E eu acho inviável. É muito arriscado. Porque você não tem, galera, a sensibilidade de controlar a aceleração, sabe? Vai ter gente que vai falar que não, isso é frescura, dá pra começar assim. Cara, isso daí é a exceção. A gente não pode tornar a exceção a regra. A regra é que é mais fácil começar com a moto com menor cavalaria, uma moto mais leve, para você aprender a fazer a gestão da moto, para você aprender a conduzir ela, para facilitar a sua condução no meio do trânsito, tá? E aí você vai ganhando experiência quando você estiver mais confiante, né? Depois aí de 1 ano, 2 anos, aí você pega uma moto com mais potência, porque você já vai estar mais apto, né? Mais acostumado, né? O seu cérebro já vai estar meio que no automático para fazer alguns comandos, como passar marcha, parar, inclinar para virar, sabe? Fazer isso aqui, ó. Entendeu? Depois ali dos 6 primeiros meses ali que você começou a conduzir a moto, você vai ver que você já vai estar mais confiante, entendendo como funciona a física, né? Como você pode usar a física a seu favor, como que uma moto mais leve realmente te ajudou. Você vai entender quando você pegar também uma moto mais pesada, que realmente você precisaria ter começado com uma moto mais leve. Então pra mim faz toda a diferença começar com uma moto ideal para iniciante. E a moto que eu entendo que seja ideal para quem está começando hoje é uma moto aí de 150, 160 ou 125 cilindradas. Beleza, pessoal? Então espero que eu tenha ajudado vocês. Se eu ajudei, deixa o like. Se não ajudei, deixa o dislike. Se você quer comentar, acrescentar algo que eu tenha feito de errado e corrigir também, por favor, me ajude. Vamos ajudar aí os nossos colegas que estão querendo entrar para o mundo duas rodas pela persistência, né? É algo que eu faço, mas eu não recomendo, que é andar de moto. Eu sei a sensação de liberdade que é andar de moto, eu gosto muito. Eu tive que vencer um medo assim gigantesco para começar a andar de moto, mas vencido esse medo, eu aprendi a andar, a tomar certas precauções. Mas eu entendo que quando eu estou em cima de uma moto, eu estou correndo um risco, e o risco é maior do que se eu estivesse em um automóvel. Então eu sempre procuro tomar todos os cuidados necessários, embora nem sempre eu consiga. Eu sempre procuro fazer o meu melhor. Eu sempre tenho medo de andar de moto. Eu sempre penso 2 vezes, 3, 4, 5 antes de sair de moto da minha casa. E eu acho que é o medo que mantém a gente vivo. A gente tem que ter esse medo para manter aquele sentido aranha, né, ligado. Então a partir do momento que você começa a perder o medo, então ande menos de moto, que muito provavelmente você vai cair. Você pode cair, pode acontecer algo grave com você. Então se você não tiver medo de andar de moto, não ande de moto. Se você tiver medo, talvez você tenha aí uma probabilidade de durar por muito mais tempo. Nossa, mas você está sendo cruel também nessa sua frase, mas motoca. Eu falei, não, galera, é a realidade. Eu tô aqui hoje, mas eu não sei se eu vou estar amanhã.
Então eu tento tomar sempre as precauções diversas possíveis sobre a minha vida, inclusive até seguro de vida eu tenho, tá? Pensando nisso, para não deixar minha família desamparada. Eu sei que alguém vai vir e falar, mas aí você é um fresco, não sei o que. Cara, da minha vida eu que cuido, eu só estou aqui compartilhando porque isso aqui pode abrir a mente de algumas pessoas. Se você acha que isso é frescura, isso é um problema seu. Eu não quero, amanhã ou depois, né, se eu vier a ter um acidente e vier a faltar com a minha família, deixar elas numa situação complicada em relação até a minha partida, né? Então quero deixar todos confortáveis. Se for para sofrer, que seja apenas a dor da separação, né, sem trazer nenhum tipo de dano financeiro. E esse é um assunto também que ninguém fala. Poucas pessoas falam sobre isso de forma assim aberta, né? Então você também preparar esse tipo de coisa, pra mim, é uma forma de você ser um cara consciente, de você ser uma pessoa responsável, né? Não só porque você tá andando de moto, mas porque também chega uma certa idade, galera, que você tem que pensar também na sua família. Poxa, a minha família depende de mim. E se eu vier vir a faltar? E se eu ficar de cama, impossibilitado, né? A minha família vai sofrer. Eu posso fazer algo para mitigar isso? Para mitigar esse risco? Pode sim, você pode adquirir um seguro de vida. O seguro de vida serve para isso, não é só para momentos de partida não. É para caso você venha a sofrer também algum acidente, seja de trabalho, ou seja em cima da moto, do carro, e você ficar também invalidado para fazer algumas atividades, inclusive a sua função aí que traz o pão de cada dia para sua casa. O seguro ele vai te amparar nessa hora de forma financeira, né? Para que você tenha um tempo ali, uma reserva financeira para cuidar da sua família até você conseguir se adequar à sua nova realidade, né? Então eu acho super importante você fazer um seguro de vida. É um assunto delicado falar disso, mas é importante falar. Quem anda de moto tem que pensar nisso. Quem tem família, quem tem filho, quem é casado, sabe? Quem também é solteiro, né? Pra também não dar prejuízo pros pais. E hoje você tem seguro de vida aí que é baratinho, galera. R$50 aí você já faz seguro de vida. E é aquilo, né? O seguro morreu de velho. Então fica a dica pra vocês. Estamos aqui nesse lindo pôr do sol para encerrar esse vídeo com esse maravilhoso pôr do sol, um presente de Deus, né? Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por esse lindo pôr do sol, pela natureza. Um momento de gratidão aqui no canal, um momento zen. Vamos agradecer, né, pela vida, pelo ar que a gente respira, pelas pessoas que Deus colocou ao nosso lado para cuidar da gente, pessoas que às vezes a gente nem sabe que estão cuidando da gente. Olha só, pelo livramento que a gente nem sabe que a gente está tendo, né? Como que Deus usa o universo para conspirar a nosso favor, né? E cuidar da gente em todos os detalhes, nos mínimos detalhes. Obrigado, Deus.
Galera, eu não sei se vai dar pra falar, mas se der tempo, antes de tudo, essas dicas que eu dei aí sobre como começar a pilotar a moto, eu acho que um passo importante é você pensar na sua segurança, tá? Então, eu sei que eu falei lá atrás da luva e tudo mais, mas galera, luva, jaqueta, luva e jaqueta de couro, bota de couro, tá? Couro é o melhor tipo de material para diminuir os impactos da abrasão no asfalto. Eu não estou usando a jaqueta de couro aqui, tá? Minha jaqueta tem proteções nos cotovelos, nos ombros, nas costas, para essa questão da abrasão, tá? E pequenos impactos. Mas a minha luva é de couro aqui na palma da mão, ó. Apesar de não ser uma luva integral, é uma luva que tem couro na palma da mão. A minha bota também é de couro, tá? Use calça sempre, tá? Para evitar arranhões nas pernas e tudo. Mas não tem como falar de moto, galera, andar de moto, sem falar da questão da segurança. Seria muita irresponsabilidade da minha parte. E olha que é um item importante que eu sempre falo aqui no canal. Mas sempre que eu falo de segurança, equipamentos de segurança, não tem muitas visualizações. As pessoas parece que não olham muito para isso. Mas eu dou graças a Deus que aqui no canal tem chegado algumas pessoas que levam essa questão da segurança também em consideração ao andar de moto. Na verdade, galera, é mitigar ali os problemas, né? Mitigar lesões, né? Tentar evitar as lesões. Numa queda a gente sabe que vai ser quase impossível, mas evitar aí uns belos de uns arranhões você consegue com a jaqueta, com a luva, com a bota. Torções também com a bota, tá? Que a bota é anti-torção, a bota para motociclista. Botas de boa qualidade. Essa bota que eu estou usando aqui, ela tem uma boa qualidade. Eu paguei R$160, a jaqueta acho que foi uns 300, 400. A luva acho que foi mais uns 80, R$90, se eu não me engano. É assim, galera, é um investimento, né? Você está investindo realmente na tua segurança. Moto é gasto, segurança é investimento. Você vai ter o retorno quando você precisar. Em moto não, moto você nunca tem retorno. A não ser retorno em diversão, ou no caso, se você for um investidor, um empresário, né? Ou um trabalhador, um profissional das duas rodas, aí moto vai te dar um retorno financeiro. Mas tô falando no meu caso aqui, tá? No meu caso aqui, moto não me dá nenhum tipo de retorno financeiro.